até de modo filosófico falando, as coisas não são somente o que são. As coisas são o que eram e o que há de ser. Olá pessoal, boa noite, salve Maria. Hoje estamos aí, no período quaresmal. Espero que estejam passando uma quaresma bem. Eu quero falar um pouco sobre amor e também sobre morte. E eu quero tomar como princípio inicial, uma vez que esse vídeo vai ser breve, eu não quero passar mais que 20 minutos aqui. Estou cuidando da minha esposa, mas eu quis trazer esse tema. Vocês estão vendo que aqui nós temos um crânio. Eu carinhosamente, ou ironicamente, como queiram pensar, eu coloquei o nome do nosso crânio de vovô. Então aqui está o vovô, ao meu lado esquerdo, tá? Simbolizando aquilo que grandes santos da nossa Santa Igreja Católica também carregavam, que é o seu memento mori. Como diz a regra beneditina, a mais antiga que se sabe na nossa Santa Igreja, de São Bento Abade, nós devemos ter a morte diante dos nossos olhos todos os dias para bem valorizarmos a vida. Então, nada mais coerente do que ter um crânio para meditar sobre a morte. Uma vez que aqui no Ocidente a morte é simbolizada por uma caveira, um esqueleto com uma túnica com capuz preto e uma foice em sua mão, uma espécie de foice. Então, está aí o nosso vovô, o nosso crânio para nos fazer lembrar. Mais do que nunca agora nesse período quaresmal, que somos pó e ao pó voltaremos. E, mais ainda, falando de amor. Lembremos que essa frase quaresmal, da quarta-feira de cinzas do início, tu és pó e ao pó voltarás. É interessante saber, eu vou usar hoje Santo Afonso Maria de Ligório, a meditação da quarta-feira de cinzas, porque Santo Afonso ele discorre de maneira muito intrínseca e até bonita sobre a decomposição de um cadáver para entendermos a nojeira que é o post-mortem. Para nós entendermos este pó. E as coisas, até de modo filosófico falando, as coisas não são somente o que são. As coisas são o que eram e o que há de ser. Então, se nós somos o que éramos e o que havemos de ser, se éramos pó e seremos pó, somos pó também agora. Se nós viemos do pó e ao pó voltaremos, então somos pó agora. Somos nada. Porém, a sociedade moderna e agora o pós-modernismo, o secularismo, perdeu o sentido dessas coisas. A sociedade moderna ela se esqueceu das coisas mais importantes. Mais importantes. E é claro, esquecendo-se das mais importantes, esquece-se também das menos importantes. Como, por exemplo, as mais importantes: o amor ao próximo, o respeito aos mais velhos, o respeito às pessoas numa sociedade, o respeito aos pais, o quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos sobre a face desta terra, ou seja, quem obedece pai e mãe não cai nas ciladas do mundo. O respeito aos professores, bons professores que ensinam uma boa educação. E aqui eu me refiro à educação que não está contaminada pelo comunismo de Paulo Freire, mas aquela educação que passa uma noção correta das coisas como elas são de fato. Tá? São João Crisóstomo e alguns outros santos, São Tomás de Aquino, citam que o amor é o desejo da eternidade da pessoa amada. Ou seja, se eu amo alguém, eu quero a eternidade desse alguém que eu amo. Sendo assim, quando nosso Senhor fala, no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se eu tenho que desejar eternamente, a eternidade, de um modo eterno, eu tenho que desejar a eternidade da pessoa que eu amo.
Se eu tenho que amar o meu próximo, então logo conclui-se que eu tenho que desejar a eternidade do meu próximo. Eu tenho que fazer de tudo para ele ir para o seu fim último, que é Deus. E aí conclui-se que a sociedade atual, ela não leva as pessoas para o seu fim último, que é Deus. Ninguém tem amor por ninguém. Como se tem amor, faltando com respeito, faltando com devido zelo, faltando com a devida educação, faltando com a devida caridade, faltando com a devida verdade, faltando com a devida humildade. Não se tem. Como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Uma vez que a grande maioria das pessoas, repito, não todos, não generalizando, a grande maioria, hoje está inserida no contexto em que tem que ter e não ser. Tenho que ter a melhor fama, o melhor sucesso, o melhor carro, o melhor salário, o maior número de seguidores possível, o maior número de inscritos no meu canal do YouTube possível, a maior fama, o maior sucesso, o maior status, a maior popularidade. Ninguém quer ser. Ser humilde, ser bom, ser caridoso, ser compassivo, ser generoso, ser educado, ser uma pessoa totalmente voltada para Deus, cristamente falando, de oração, complacente, empática. Isso falta em nossa sociedade. Infelizmente é o que falta. E veja que Deus Padre, ele deu a Moisés 10 mandamentos divididos em 2 tábuas. A primeira, 3 mandamentos que tratam da relação do homem com Deus. A segunda tábua, 7 mandamentos que tratam da relação do homem para com o seu próximo, ao qual o homem deve o desejo da eternidade. Uma vez que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Porém, repito, como as pessoas não se amam mais, não conseguem amar os outros. E isso é, em grande parte, culpa, às vezes, em sua grande maioria, de falta de instrução e de também desse consumismo desenfreado do tempo e dessa vontade de ter. Quanto mais você consome as coisas ao seu redor, você vai percebendo que aquilo é o importante para a tua vida. Então, logo, você também quer ter todo esse sucesso, fama, glória, dinheiro, poder, luxo, riquezas temporais, materiais, terrenas, seculares, que você consome. Porque aquilo que está ao teu redor, o mundano, o profano, o secular, e lembre-se que Jesus fala no Evangelho de João, parafraseando o Evangelho de São João, que o príncipe deste mundo é Satanás, logo tudo que tem aqui é do demônio. Somos do mundo? Não, não somos do mundo. Estamos no mundo. Se fôssemos do mundo, como nosso Senhor diz, o mundo nos amaria. Mas como procuramos viver uma vida fora do mundo, o mundo nos odeia. É simples. Porém, o servo não é maior do que o Senhor, então nós devemos sofrer com alegria. Como diz um grande santo citado por Santo Afonso Maria de Ligório, o cristão verdadeiro e de fato, ele fala pouco, ele trabalha muito e ele sofre tudo por amor a nosso Senhor. Uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tudo por amor de nós, ao extremo do seu martírio, mutilação e sacrifício salvífico na cruz. Nos amou e amou ao extremo. Então nós temos a obrigatoriedade de sermos recíprocos e amá-lo também ao extremo. Até o extremo da nossa alma, das nossas entranhas, o extremo do nosso intelecto, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, do nosso coração, do pulsar das nossas veias. Devemos amar a Deus assim. Uma coisa interessante, quando nós vemos, falamos aqui de amor, desejo, de eternidade do ser amado. E isso se completa, e se completa, e se completa, quando nós temos a coragem de sacrificar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, não pensarmos mais em nós mesmos, dando tudo de si pelo outro. Um amigo estava com a dor.
eu guardei a minha dor no bolso e fui cuidar da dor do meu amigo. Como diz um grande santo, o amigo é a outra metade da nossa alma. E aí eu pergunto, será que nós temos verdadeiramente um amigo? Será que Deus de fato é nosso amigo? Ou será que nós fingimos uma amizade com Deus? E aqui cabe dizer, é necessário tirar a máscara. É necessário tirar a máscara. Por quê? A tua oração às vezes ela não funciona porque você é falso com Deus. Você já vai entrar em oração, você vai dobrar os teus joelhos para rezar mentindo. O teu relacionamento com Deus é uma mentira. Dobra o joelho, meu Deus, eu estou aqui. Louvado seja o Senhor pela minha vida. Senhor, eu te amo. Mentira. É uma bosta nenhuma. Você não ama a Deus bosta nenhuma. Você está mentindo para Deus. Deus sabe que você está mentindo. Precisamos ter uma clareza com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assumir a nossa condição desgraçada. O sujeito vai dobrar o joelho para rezar, mente descaradamente. Deus já sabe, antes de você abrir a boca, Ele sabe o que você vai falar. Não adianta você mentir. Entende? Não adianta você parafrasear um santo, um texto bíblico, uma meditação afonciana ou tomista. Não adianta, meu filho, Ele sabe. Ele sabe que aquilo tudo que você está fazendo é teatralidade, sentimentalismo barato, são lágrimas de crocodilo. E você só está ali por interesse. Deus sabe muito bem. Deus sabe muito bem que a tua vontade não é estar ali. Então seja sincero com Deus. É o primeiro ponto. Para você se amar, você tem que ser sincero com Deus e rasgar o seu coração. Senhor, eu estou aqui. Mas o Senhor sabe que eu não queria estar aqui. O Senhor sabe que o desejo do meu coração não é estar aqui. Eu queria estar num barzinho, escutando rock e tomando cerveja com meus amigos. Eu queria estar no prostíbulo com uma prostituta. Eu queria estar agora numa sala de cinema, vendo, sei lá, um filme do Vingadores, enfim. Eu queria tudo, Jesus, menos estar aqui. Honestidade, é isso que Deus quer. Mas eu estou aqui. Eu sou um verme, eu sou uma porcaria, eu sou uma desgraça, eu não presto para nada. A minha carne é tão podre que eu acho que até os vermes vão vomitar se comer. Mas eu preciso do teu amor, da tua graça, do teu Santo Espírito para conduzir a minha vida e todo o meu ser. Porque senão o inferno me aguarda. É isso. E o interessante é que muitos não pensam assim porque acham, primeiro, que só tem essa vida, não tem outra. Acaba aqui, pronto, não tem outra vida. Segundo ponto, esquecem-se daquilo que são. Lembra que eu falei no início? Nós somos o que éramos e o que havemos de ser. Se éramos pó e seremos pó, somos pó agora. Mas muitos se esquecem que são pó. Não vai ter um pós. Iludido você que acha que não terá um pós. Teremos um post-mortem. E Santo Afonso ele fala muito bem da decomposição do cadáver. E das culpas e das penas. E do que vai acontecer após a morte. Eu me recordo agora que Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, a certa altura do seu Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, trilogia aí que completa, salvo engano, Quincas Borba e Dom Casmurro também, Machado de Assis ele diz, na sepultura, a certa altura do seu Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis ele discorre dizendo, da sepultura ninguém escapa, todos serão pontuais. Não pense que você vai viver eternamente como se isso aqui durasse ad eterno. Memento mori.
olhe toda a sua vida, respe-se poste este memento, um adágio latino, né? Memento mori, lembre-se, você é um homem e você vai morrer. Era isso que o servo do rei dizia quando o rei voltava vitorioso das batalhas. E o povo saudava ou aclamava, mas o servo do rei dizia, olhe todo este momento, mas não se deixe iludir. Isso aqui é temporário. Você é um homem e você vai morrer. Respe-se poste este memento. Memento mori. É o que significa o crânio. E é por isso que muitos santos são retratados, como por exemplo São Francisco de Assis, com o crânio, seus pés. Ter a morte diante dos olhos nos faz refletir sobre a vida que devemos viver e levar. É isso. Como dizia Descartes, francês, René Descartes, né? Cogito ergo sum, né? Cogito ergo sum, um adágio latino, penso logo existo. Só que muitas pessoas nem pensam mais. Tem muitas pessoas neste mundo que vivemos vegetando porque não pensam no pós, no agora, no que deve fazer, ser e viver. Aristóteles, né? Aristóteles ele vai dizer que a vida humana é um princípio intrínseco de movimento. E esse movimentar-se, ele tem que ser um movimentar-se para as coisas e causas primárias. E qual é a ordem primária e natural do nosso ser? Deus manda na minha alma e espírito, na minha consciência, no meu ser como um todo, e o meu espírito, comandado por Deus, comanda a minha carne, e eu não vou ceder às obras carnais, eu vou viver de acordo com o espírito. Gálatas 5:22, benignidade, calma, temperança, não é? Os dons do Espírito Santo, que infelizmente muitos se esquecem. Engraçado falarem Descartes aqui, cogito ergo sum, penso logo existo, porque Santo Tomás, quando ele cita Aristóteles, ele diz: a vida da inteligência é a vida humana propriamente dita. Então tem até um sentido essa frase de Descartes. Se a vida da inteligência é a vida humana propriamente dita, então a frase de Descartes, penso logo existo, está correta. Quem não pensa, não existe. É um ser inexistente, é um ser que não vive, que vegeta. E a humanidade hoje, em sua grande maioria, vegeta por conta disso. Porque não pensa, principalmente no agora. Esqueceram-se de Deus, esqueceram-se da salvação própria e dos que estão em seu entorno, vivem como se não houvessem amanhã, caem na mesmice e não entendem que cada dia é único dia. Cada minuto é o único minuto. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, mas eu posso acabar esta conferência, esta aula, e cair aqui na sala morto. Porque eu sou pó. Então aproveitar a vida para fazer aquilo que realmente é necessário. Né? É importante isso. E agora, partindo para Santo Afonso, vejam, né, que interessante, quando ele diz aqui: pensemos numa pessoa que acabou de exalar o último suspiro. Então veja o que é o homem. O cadáver inspira nojo e horror. Nem 24 horas se passaram e já começa a exalar um fedor apodrecido. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Aparece nos membros uma lanugem branca, uma espécie de pústula, tipo câncer, né? Uma pústula branca,
e repelente. E dessas pústulas do cadáver sai um pus infecto que corre pela terra. E aí gera uma multidão de vermes. Então o cadáver ele fica amarelo, depois preto. O cadáver amarela vai empretecendo, cria-se uma lanugem branca, depois umas pústulas, essas pústulas cheias de pus apodrecido, estoura, corre por terra, gera vermes que vão devorar o cadáver. Os ratos também vêm procurar um pasto neste cadáver. Alguns ratos roem o cadáver por fora e outros roem por dentro. Entram na boca do cadáver e começam a roer por dentro até sair pelas entranhas, criar um buraco na barriga do cadáver. E aí vão se desapegando face, lábio, cabelo, braços, pernas apodrecidas. E depois de consumir ao final toda a carne do cadáver, os vermes devoram-se a si próprios. E deste corpo restará um esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Eis aí o que é o homem considerado como criatura mortal. Eis aí o estado a que tu também, meu irmão, serás talvez em breve reduzido. E Santo Afonso termina dizendo que nós somos um punhado de pó fedorento. É só o que somos. Então é interessante falarmos aqui nesse misto de amor e morte, porque a nossa morte carnal ela é o princípio de uma vida eterna com Cristo, com Deus. Porém, ela também pode ser o princípio de uma vida eterna com Satanás e o inferno. De acordo com os nossos atos, com aquilo que vivemos. Quando nós decorremos sobre o amor, e o ponto principal entre amor e morte aqui, eu quero enfocar muito o amor, o desejo de eternidade do ser amado. Não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não desejar coisas alheias. Temos que ter essa sinceridade com Deus. Não adianta. O justo, segundo a Sagrada Escritura, peca 7 vezes por dia. Imagine o injusto, o mentiroso, o canalha. O pilantra que acha que pode enganar a Deus na sua oração. Então vejam bem. Precisamos desta honestidade com Deus para não cairmos nas ciladas que nós mesmos criamos para nós. Em uma coisa, o cardeal modernista Joseph Ratzinger, conhecido como Bento XVI, está correto. O Evangelho deve te livrar das mentiras que você se engana a si próprio. É para isso que o Evangelho serve. Para te mostrar a verdade. Ali é um espelho, se olhe. Ele te mostra quem você é de fato e o que você precisa ser. Lembrando que, neste processo de conversão, de mudança, Deus não te aceita como você é. Deus te aceita como você está, porque você não é isso que você é agora, que você está agora. Você é a imagem e semelhança de Deus. Só que você está numa situação de pecado horrível. Mas tem como mudar isso. Oração, jejum, penitência, Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, todos os dias, principalmente do Evangelho, da liturgia, do dia da missa. Então nós devemos buscar tudo isso. Né? O desejo da eternidade do ser amado. Seu amor. São João, em uma de suas cartas, vai dizer muito claro: aquele que diz amar a um Deus que não se vê e não consegue amar o próximo que está vendo,
é mentiroso. Deus não está nele. A menor distância entre Deus e o homem é o seu irmão, é o seu próximo. Como é que você ama a Deus que você não vê? Não consegue nem amar o irmão que vê. Eu falo tanto aqui em São Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, o juízo final. Dá de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir o nu, dar pousada aos peregrinos, visitar doentes e cativos. Então aquele que deseja a eternidade do ser amado, ou seja, o ser amado não é somente a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, o seu cônjuge. Não. O ser amado é o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veja como ficou muito bem resumido aqui os 10 mandamentos da lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Os 3 primeiros mandamentos da primeira tábua. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o outro mandamento que Cristo dá. Aqui se resume os 7 mandamentos da relação do homem com o próximo na segunda tábua da lei mosaica. Por quê? Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar porque eu não quero que ninguém me mate, eu não vou roubar porque eu não quero que ninguém me roube, eu não vou cobiçar nada dos outros porque eu não quero que ninguém cobice aquilo que é meu. É simples. É a regra de ouro. Fazer pelo outro o que eu queria que o outro fizesse a mim. Todos nós queremos ser bem tratados, bem servidos, bem recebidos, compreendidos, escutados, confortados nas nossas dores. Mas para que isso aconteça conosco, nós, antes de querermos isso para nós, devemos oferecer isso ao outro como um ato de caridade. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Como dizia o grande santo da nossa igreja, que o meu único privilégio seja não ter privilégio nenhum. Então lembre-se, tu és pó e ao pó voltarás. Um punhado de pó fedorento, um punhado de carne que vai apodrecer, coberto de pústulas e pus podre, que vão gerar vermes que vão te comer e depois desaparecer. Será comida de vermes e ratos. E depois reduzido a um punhado de pó fedorento. Seja honesto e sincero com Deus. Ame-se. Ame-se. E ame os outros também. E não é aquele amor filantropia, que você pratica o bem querendo moralismo, querendo ficar famoso. É um amor verdadeiro, que não é hipócrita, que não é falso, que não é fingido. Lembrem-se de São Paulo. Se eu não tiver caridade, amor naquilo que eu faço, para nada está servindo aquilo que eu faço. No fim das contas, sou eu e Deus. Aquele que te criou sem ti não pode te salvar. Então se ajudem nesta quaresma. Desejem a eternidade dos próximos de vocês. Tenham isso como uma máxima nessa quaresma. Deus os abençoe. Salve Maria. E se lembrem, guardem isso no coração, que o meu único privilégio seja não ter privilégio nenhum. Amor, desejo de eternidade da pessoa amada. O que nós somos? Um punhado de pó fedorento. Então o que devemos fazer? Viver as virtudes do Evangelho de Nosso Senhor, amá-lo com reciprocidade até o extremo como Ele nos amou. E com o nosso exemplo, ganhar almas para o reino de Deus. A nossa obrigação como cristãos católicos é essa. O resto, a providência divina cuida. Salve Maria.